Pessoal, 10 queimadores de gordura pouco conhecidos. Trouxe um especialista na arte da lipólise, que é o Dr. Elifas, que já é conhecido aqui do canal de vocês. E Elifas, nós temos algumas substâncias até que o pessoal acha que é para disfunção erétil e dá para usar para queimar gordura. Então vamos falar aqui os 10, alguns que, né, da sua utilização prática, como você vê esse resultado. Isso é sempre muito legal, o pessoal gosta bastante. Você quer abrir a lista com algum deles? Antes de começar a lista, eu queria falar que tem muita gente que vem buscando a pílula mágica. Boa. E a pílula mágica não existe, né? O pessoal fala, eu quero alguma coisa para queimar gordura, para diminuir minha barriga, para... Né? Assim, é treino e dieta, né? Perfeito. Bem, legal, pessoal. Então, bom, vocês aqui do canal, talvez um ou outro que esteja começando, ainda não saiba, mas, treino e dieta. E o que a gente vai falar aqui, na verdade, são potencializadores de queima de gordura, né? Acho que seria uma palavra até mais adequada. Potencializa um pouquinho. Sim, tem que treinar e tem que... Não é um pocão. Muito bom. É legal. É tudo junto, né? É bom você fazer isso porque é muito comum ver o pessoal se entupindo de clenbuterol, de efedrina, de cafeína. Não, exato. E realmente tem um cuidado ali dietético muito fraco. Sim. Né? Então, bem, por essa boa conduta aqui do doutor, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. E qual que é o nosso número 10, né, da nossa lista aqui, que o pessoal pouco conhece, que é um bom queimador de gordura? O número 10 é o capsiate, é da pimenta doce. Ele acelera o metabolismo e ajuda na queima de gordura. Tá. Quem tem ansiedade, essas coisas, é tranquilo com ele ou costuma? Não, quem tem ansiedade é tranquilo. Talvez quem tenha gastrite, quem tem algum problema assim estomacal, talvez não. Tá, evita tomar de estômago vazio, essas coisas. Às vezes a pessoa vai lá tomar em jejum e passa mal, né? Melhor não. Perfeito. Dá aquele calorão quando toma e tudo? Um pouquinho. Tá. Depende da dose também, né? Exatamente. Igual a cafeína, pessoal. Inclusive a cafeína não faz parte da lista porque muita gente conhece, mas a cafeína também depende da dose, quanto mais você toma. Não necessariamente quanto mais você toma, melhor, porque você pode passar mal também, igual qualquer outra substância, mas é sempre dose dependente. Qual que é o nosso número 9 que você separou pra gente? Bom, o número 9 é a Garcinia cambogia. Tá, que ela ajuda a bloquear um pouco o apetite e tal. Isso. Garcinia cambogia é uma árvore do sul da Ásia. Tá. E ela controla o apetite e ajuda a queimar um pouco de gordura. Tá. Ela tem aquele fenômeno de dificultar o corpo a criar novos adipócitos, vamos dizer assim, né? Ela bloqueia a criação da gordura nova. Isso é bem interessante também. Sim. E você percebe que tem uma redução de apetite, o pessoal gosta. Ajuda um pouquinho, né? Tá. Sempre aquilo, pessoal. Tem que ter disciplina, tal. Exato. Você vai reduzir o seu apetite comendo fibra, proteína, gordura, mas você pode usar um auxiliar como esse para ajudar. O que mais reduz o apetite é o foco, né? Perfeito. Indo adiante no nosso número 8, eu separei mais uma medicação que é a Gimena silvestre, porque ela também ajuda a controlar o apetite. E se a gente juntar um pouquinho de cada coisa, fica mais fácil fazer a dieta. Esse que é o princípio, né, de uma fórmula. Então, um ajuda um pouquinho nisso, um pouquinho nisso, um pouquinho. Quando soma tudo, no final dá uma coisa interessante. Exato. Um ajuda um pouquinho, acaba que no final você consegue fazer a dieta com mais facilidade, né? A Gimena, ela é da Índia. Tá. E ela diminui a compulsão alimentar e ela aumenta um pouquinho o metabolismo também. Tá, muito bom. O nosso número 7 é o Modulip, pessoal. É uma molécula sintetizada, tá? E patenteada por uma empresa lá de Mônaco. E ela tem um efeito que molda o corpo. E aí tem aquele lance, né, da queima da gordura abdominal e tal, que na verdade ela foi feita para a gordura visceral. Perfeito. Só que sempre a queima de gordura localizada, pessoal, ela é algo polêmico, porque o corpo vai buscar a gordura como um todo. Mas por buscar mais na visceral, se entendeu, né, criou-se essa propaganda do Modulip. Qual que é a sua experiência com o Modulip? O Modulip é bom, né? Não é igual um hormônio. Tá. Muito bom. Pessoal, se quiser saber sobre hormônio, lembra de digitar Leandro Twin mais tema. Obviamente os hormônios têm um efeito estético superior, mas... mas muita gente vem buscando tratamentos bem naturais, eu faço muito isso aqui. Então, assim, funciona bem. Tá? Ajuda a dar um desenho no corpo. O único problema é que ela é um pouquinho mais cara. Tá. Né? Não é tão baratinho assim, não é igual cafeína. Cafeína, o custo-benefício é bom, né? Não dá. O número 6 é o Morosil. O Morosil até, né, a gente colocou nessa lista aqui, que é pouco conhecido,
Porque acho que talvez ele não seja tão difundido, mas o Morozil está até em alta recentemente. Tá em alta, acho que está super em alta, né? Tem muita gente vindo pedindo Morozil. Já direto? Já direto. Tá. Eu queria tomar um suplemento, me falaram que é bom para queimar gordura. E o que você quer dizer do Morozil na sua experiência prática? O Morozil ele é bom para tirar fome. Tá. Então assim, ele regula bem a compulsão alimentar. E eu já tive paciente que a gente conseguiu controlar, assim, nunca o Morozil sozinho, né? Sim. Mas com algumas outras coisinhas juntos, assim, e sair de medicação mesmo, sabe? Por exemplo, cibotamina e tal. Bem interessante. Funciona bem para isso. Tá. Ele vai funcionar mais para preservar o apetite do que para subir o metabolismo propriamente dito. Exato, né? Exatamente. Ajuda a controlar um pouquinho também de colesterol, triglicérides, tem algumas outras questões. Ele é da casca da laranja, né? Da casca da laranja. Muito bom. O nosso número 5, bom, cafeína a gente falou que é show de bola. E agora a gente tem o café verde, ou green coffee, que tem algumas funções que ajudam, além de acelerar o metabolismo e tal, fazem também algumas coisinhas de manutenção para a saúde, né? Pressão arterial. Sim, o green coffee, na verdade, ele é o café sem torrefação, então é um café cru, né? Ele tem benefícios antioxidantes, tem vários benefícios para a saúde, mas ele também aumenta um pouco o metabolismo. E ajuda na queima de gordura. Certo. E aí ele ajuda também na pressão arterial, né? O que é curioso, porque normalmente o café aumenta. E também ajuda na parte que pode até ser usado em TPC, porque melhora a questão hepática também, né? Então assim, ele é mais para desintoxicação do fígado do que como protetor do fígado. Certo. Uma coisa é a gente deixar ele, por exemplo, blindado, porque a gente está usando alguma coisa que possa agredir, e outra coisa é a gente usar alguma coisa para desintoxicar. Tá. Então, entraria mais como um pós. Como um pós. Existe um negócio, não sei se pode falar sobre isso aqui, enema de café. Bom, pode falar. Então o pessoal faz, por exemplo, o enema de café para desintoxicação hepática, né? Tá. E a gente pode fazer até um vídeo específico sobre isso. Se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários. É por via retal, né? Às vezes a gente faz enema de café e faz ozônio também. Né? Eu não faço ozônio, tá? Ozônio é melhor deixar pra lá, né? Não, mas assim, que tá falando muito de ozônio. Sim. Por conta de Covid, essa coisa toda. Sim. Olha pra onde está indo a conversa. Vamos voltar. Vamos pro nosso número 4. Isso. Nosso número 4, chá branco. Então, que ele tem um pouquinho de cafeína, né? Um pouquinho de teofilina, um pouquinho de teanina. Então ele é um chazinho bem versátil, né? Não adianta o pessoal achar que tem cafeína, então vai me ajudar a queimar gordura, porque ele tem bem pouquinho. Se for pensar só em cafeína, compensa mais usar de forma isolada, porém ele pode ser um auxiliar também por ter um pouquinho da cafeína e mais outras substâncias, certo? A teanina vai ajudar a ficar menos estressado, ajuda um pouquinho na produção de serotonina. Com isso o nível de saciedade com a comida tende a ser, né, mais abrangente. Pode ajudar então um pouquinho talvez na fome, né? Tem antioxidantes. Efeito de diurese, que é legal, né? Ajuda a tirar um pouco de líquido retido. Ajuda a tirar líquido retido. Que não é gordura corporal, né? Mas que também melhora a parte estética. E às vezes no emagrecimento o pessoal faz isso, né? Deu fome, vai lá e toma um pouquinho de chá e a fome passa. Ajuda. Sim, ajuda. Muito bom. Número 3, folia magra. O que você quer dizer dela? Que tem um pouquinho de cafeína de novo? Isso. A folia magra é uma planta brasileira, né? E ela tem algumas ações. Ela tem ação diurética, ela ajuda a diminuir o apetite, ajuda a queimar um pouco de gordura, aumenta um pouquinho o metabolismo. Também tem um pouquinho de diurese. Isso, tem a cafeína que você falou. Exato. A propaganda também dela coloca ali como queima de gordura localizada, a gente já sabe que isso é um pouquinho complicado. E tem também um pouquinho da melhora da celulite também, né? Mas isso também pode estar ligado simplesmente à perda de peso e retenção hídrica, que já vai melhorar a celulite. A melhor coisa para melhorar a celulite é a musculação, né? Exatamente, muito bom. Número 2, a teacrine, que vem como uma promessa, essa é legal de falar, né? Que é uma cafeína sem efeito colateral nenhum, porque você só tem a parte boa. Qual que é a sua experiência, né, com gente que usou dose alta e tal? Não é bem assim. Então assim, se você usar em dose mais alta, pode aumentar um pouquinho a pressão arterial, pode dar um pouquinho de palpitação. Então ela realmente tem assim, os efeitos adversos. Pode ser que seja mais tranquilo que a cafeína, sim, mas não é que está ausente. O pessoal usa muito para foco, né? Então, para foco normalmente se usa uma dosagem ali de 100 mg para uma pessoa que já está mais acostumada, beleza. Só que aí quando você vai visar performance, queima de gordura e tal, o pessoal começa a subir dose, 200, 300, 400, e aí começa a enfrentar os mesmos problemas que a cafeína. Então cuidado, tá, pessoal? A teacrina é boa, é bacana, só que dose alta você também, que tem, né, tendência à ansiedade, pressão alta, etc., vai sofrer. Então não é assim como estão colocando, certo, Elifas? Exato. E o nosso número 1, que ficou
que a gente falou lá no começo do vídeo da disfunção erétil, que é a ioimbina. A ioimbina, isso. A ioimbina, tudo bem, a gente colocou aqui, tem bastante gente que conhece e tal, mas eu acho ela um excelente queimador, né, de gordura e que o pessoal ainda associa muito com só disfunção erétil, porque encontra na farmácia lá o Iomax, o Iomax, enfim. Isso. Muita gente vem no consultório pedindo ioimbina para melhorar libido, para melhorar a ereção, mas ela tem um poder legal para queimar gordura localizada. Muito bom. Pessoal, a ioimbina, a gente já fez um vídeo aqui mais completo, tá? Então eu vou aproveitar o ensejo para justamente deixar vocês com esse vídeo aqui tudo sobre a ioimbina, que é sim um excelente queimador de gordura. Talvez o melhor da lista, Elifas, o que você tem a dizer? Olha, inclusive o pessoal usa a ioimbina, a gente faz aqui na clínica, injetável, em pontinhos de gordura, porque faz lipólise local. Interessante. Então às vezes tem aquela gordurinha que você não perde por nada, dá para injetar um pouquinho de ioimbina. Aqui é tecnologia. Tem outras coisas também, mas tá ali dentro da mescla. Legal. Então, pessoal, fiquem com esse vídeo aqui e se quiserem de ioimbina injetável, peçam aqui que a gente pode fazer um vídeo só sobre ela.